Alô para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, nós estamos ao vivo aqui diretamente na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, que fica aqui na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus. Viemos acompanhar aqui o ato de desgravo público em defesa da advogada Catarina Estrela, que foi associada aí como uma cadela pelo promotor de justiça Valber Nascimento, fato esse que aconteceu nessa quarta-feira, dia 13 de setembro, durante uma sessão de julgamento aqui na capital amazonense. Como vocês podem ver, vários advogados estão aqui presentes. Nós ouvimos as declarações da própria advogada Catarina Estrela, do próprio presidente da OAB, Jean Cleuter, a respeito de toda essa situação. Mas nossa equipe de reportagem tomou conhecimento que não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. O Radar Amazônico vai ouvir agora com exclusividade a advogada Gorete Campos Rubim, que também foi alvo de xingamentos por parte do promotor de justiça Valber Nascimento durante a sessão de julgamentos do massacre de Beruri. Beruri, que é um interior aqui do estado do Amazonas. Vamos ouvir agora a doutora Gorete Campos. Doutora, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao Radar Amazônico, viu? Como é que foi a situação envolvendo o promotor de justiça Valber Nascimento? Como é que aconteceu na época? O júri do massacre de Beruri durou 3 dias e nós tivemos muitas situações de ofensas à advocacia. Eu fui uma das advogadas que fui mais ofendida, situações onde eu fui chamada de burra, fui motivo de chacota por parte do promotor com o objetivo de desqualificar a minha atuação profissional. E nós tivemos deboches horríveis com relação à comissão de prerrogativas da OAB, com relação aos nossos representantes, e o que motivou toda essa situação de violência, isso é uma violência institucional contra a mulher, de ofensa, de situações relacionadas a querer calar a mulher no grito, de mandar a mulher calar a boca, foi pelo simples fato dele ficar debochando do direito ao silêncio dos réus e eu ter aparteado e dito: doutor, o senhor não pode fazer isso, porque isso gera causa de nulidade processual, e o senhor acabou de gerar uma nulidade em um júri que durou 3 dias. Isso foi motivo para que ele ficasse enraivecido e, consequentemente, partisse para a situação de ofensas. Em que ano foi isso, doutora? Foi agora no mês de maio de 2023. Aconteceu essa situação do massacre de Beruri e agora acontece com a doutora Catarina, Infelizmente, eu observei acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, só que com outras palavras, com a minha colega. Isso é triste porque um fato anterior ao meu caso aconteceu também com outra colega, que foi a doutora Luciana Tessas. Então nós já tivemos 3 situações de mulheres que foram destratadas, desqualificadas no plenário do júri pelo mesmo promotor de justiça. É muito complicada essa situação, doutora? É extremamente complicado porque nós estamos vivenciando situações de misoginia, de menosprezo à condição do gênero feminino, como se nós não fôssemos boas profissionais do direito, como se nós tivéssemos um intelecto inferior, como se nós não soubéssemos o que nós estamos falando, com o objetivo de gerar descrédito à nossa atuação profissional perante as pessoas que estavam acompanhando o julgamento. Total falta de respeito por parte do magistrado, Por parte do promotor de justiça, e infelizmente o magistrado foi omisso com relação a essa situação toda. Houve agora esse ato aqui em frente do Ministério Público. Qual é a sua expectativa para que o próprio Ministério Público tome uma decisão com relação a isso? A expectativa de que a OAB se mantenha firme com relação a valorização das nossas prerrogativas. Nossas prerrogativas não podem ser desrespeitadas. Nós não podemos aceitar que as mulheres sejam destratadas no seu âmbito profissional. E é importante destacar que o Ministério Público precisa tomar providências. Esse tipo de conduta não pode acontecer, porque o dever de urbanidade, o dever de respeito, o dever ético profissional vale para todas as profissões, principalmente para nós do direito, que prezamos muito a situação do respeito e, consequentemente, passar uma boa imagem para a sociedade quanto o exercício profissional de todos os operadores do direito. Ok, doutora, muito obrigado, viu? Obrigada, querido. Aí, para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir aí uma entrevista com a advogada Gorete Campos Rubim, ela que atuou no julgamento do massacre de Beruri. Lembrando a todos que Beruri é um município aqui do interior do Amazonas, mas já teve aí uma situação chata, bem complicada, similar ao que aconteceu com a doutora Catarina Estrela, no que diz respeito ao promotor de justiça Valber Nascimento, viu? Como falei no início da transmissão, nós conversamos, nós ouvimos a doutora Catarina Estrela
Estrela, ela falou de toda essa situação. Óbvio que ela está bastante chateada, eu diria até que abalada com tudo isso que aconteceu, mas ela veio aqui, se colocou à disposição da sociedade amazonense para lidar com toda essa situação. Vocês vão conferir agora o pronunciamento da doutora Catarina Estrela aqui na tela do Radar Amazônico. Audiência, em julgamento do tribunal do júri, que o promotor se senta ao lado do juiz e eles ficam com cochicho. Isso é a mesma coisa que mandar mensagem no Instagram ou no Telegram para combinar alguma coisa com o Ministério Público. O que aconteceu no caso do presidente Lula. Todo mundo sabe disso. A gente tem que acabar com essa sacanagem, com essa falta de respeito, com essa violência institucional em que acontece. E para isso a gente tem que mudar a lei. Porque o lugar do Ministério Público ao lado do juiz na audiência está na lei. E isso é errado. Não existe diferença entre juiz, advogado e Ministério Público. Nós temos que sentar no mesmo assento. Se o Ministério Público está à esquerda do juiz, a advocacia tem que estar à direita. Se não, o Ministério Público saia da esquerda e sente ao lado da advocacia. E a partir de agora, é isso que a gente quer. Aí para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico, estamos aqui ao vivo em frente do Ministério Público do Estado, onde está acompanhando neste exato momento, está sendo realizado neste momento, um ato público em defesa da advogada Catarina Estrela, que foi chamada de cadela durante um julgamento aqui em Manaus. Vamos ouvir. Estava provocando. Isso é uma vergonha. Eu não tenho um diploma comprado. Eu estudei. Eu me formei na Universidade Federal do Amazonas e essa universidade me fez uma nota, porque sabe que ela tem uma aluna decente. Eu estou fazendo meu mestrado, eu estudo contra justamente essas violações que acontecem no nosso país. Eu quero um país melhor, um país justo, igual, que respeite homens e mulheres. É isso que eu quero. E eu não aguento mais, aliás, já faz alguns anos que eu já joguei isso, que eu me posiciono, ainda que tenha consequências contra mim. Tem quem diga que, é uma feminista. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. E a mulher precisa entender e defender os seus direitos. E enquanto nós não estivermos em pé de igualdade com homens e mulheres, eu defenderei, sim, a igualdade entre homens e mulheres. Porque nós ainda não conseguimos atingir. Atingimos na lei, mas do dia a dia, não é fácil. A sociedade ainda discrimina muito a mulher. Os órgãos discriminam a mulher. As relações, inclusive familiares, às vezes discriminam a mulher. Não é o meu caso. Eu estou tendo apoio da minha instituição, da minha família. Estou tendo apoio de muitas advogadas e advogados. E eu sou extremamente grata. Mas eu também estou sendo objeto de crítica, lá no perfil do promotor, por mulheres. Por mulheres. Inclusive tem uma que eu estou apurando se ela não é jurada. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo. Eu exijo respeito. Nenhuma mulher merece ser chamada de cadela ou comparada à cadela. Eu respeito os animais, mas eles não são mulheres. E, portanto, eu não admito que se compare seres humanos com animais. Obrigado, Perfeito. Aí para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de ouvir o pronunciamento da advogada criminal Catarina de Souza Cruz Estrela. Ela que acusou aí o promotor de justiça Valber Luiz do Silva do Nascimento de chamá-la de cadela durante um julgamento que foi realizado na terceira vara do Tribunal do Júri aqui em Manaus. Fato esse que aconteceu na última segunda-feira. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado aí por cada comentário e cada compartilhamento. Tá acontecendo este ato aqui em frente do Ministério Público do Estado do Amazonas para a defesa dos advogados a respeito de toda essa situação. Nós vamos ouvir agora o presidente da OAB, Jean Cleuter, a respeito de toda essa situação. Mulher, eu vou dar para você fazer a leitura. Vamos aqui acompanhar. Advocacia amazonense, nesse momento,
nós vamos fazer a leitura do desagravo em favor da doutora Catarina Estrela, que teve suas prerrogativas violadas. Em homenagem a todas as mulheres e todas as advogadas do estado do Amazonas, todas as advogadas brasileiras, quem vai fazer a leitura é a nossa procuradora-geral, Evanete Frota, que nesse momento vai iniciar a leitura do desagravo. Por favor, doutora Evanete. Nota de desagravo público. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, representada por seu excelentíssimo senhor presidente, Dr. Jean Cleuta Simões Mendonça, excelentíssima vice-presidente, doutora Aldenise Magalhães Afiero, excelentíssima secretária-geral, doutora Omara de Oliveira Guzmão, e excelentíssimo secretário-geral adjunto, doutor Plínio Henrique Morelli, Sá Nogueira, juntamente com os representantes do Sistema de Prerrogativas, doutor Alandione Feitosa da Fonseca, doutora Evanete Batista Frota, com base com base no parecer aprovado pelo Conselho Seccional, com fundamento no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8.906/94 e artigo 18 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, vem desagravar publicamente a profissional da advocacia, doutora Catarina Estrela Balute, regularmente inscrita nesta seccional sobre o número 7006, vítima de violação das prerrogativas da advocacia pelo promotor de justiça Valber Nascimento. Em plenário do tribunal, desculpa gente, porque a minha voz... Pelo plenário do Tribunal do Júri, o promotor de justiça, Valber Nascimento, proferiu as seguintes palavras: comparar Vossa Excelência a uma cadela, de fato, muito ofensivo, mas não a Vossa Excelência, e sim a cadela, violando o dispositivo legal previsto no artigo 6º e parágrafo 1º da Lei 8.906/94. Os vídeos comprovam a falta de urbanidade, de respeito e inobservância legal da dignidade da advocacia. A advogada, em pleno exercício profissional, na defesa de seus constituintes, foi ofendida durante o julgamento realizado nesta quarta-feira, 13/9. O promotor de justiça, Valber Nascimento, proferiu palavras desrespeitosas, de conteúdo preconceituoso, ferindo a dignidade da advocacia e diretamente da profissional advogada, maculando a paridade de armas e igualdade de gênero. Diante da grave e inadmissível atitude do promotor de justiça, Valber Nascimento, que por sua missão funcional deveria ser o primeiro a zelar pela promoção da justiça, ofendeu a advogada em plenários do júri, no palco onde deveria pregar a realização de justiça, da Sagrada Justiça, e não proceder em visível despreparo profissional e total dissonância com a elevada e digna função ministerial de promotor de justiça. O que se espera e se exige comportamento e conduta urbana, respeitosa, que sempre foi dispensada por todos os demais promotores de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Do lamentável ocorrido, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Sistema de Prerrogativas e a Comissão Estadual e Nacional da Mulher Advogada repudiam veementemente as ofensas proferidas contra a advogada Catarina Estrela Balute, manifestando irrestrita solidariedade e apoio à profissional de seu direito da seccional do Amazonas, às mulheres e à sociedade. A Ordem repudia com veemência os fatos aqui narrados e vem combater qualquer abuso perpetrado contra um de seus inscritos, advogados, no qual se trata de profissional que figura posição indispensável para a efetiva realização da justiça em prol da sociedade e merecem respeito em seu Ministério Público,
desta feita, torna-se imprescindível que a OAB Amazonas, através dos órgãos do seu sistema de prerrogativas, se mantenha firme na defesa das garantias legais e funcional da advocacia. A seccional do Amazonas reafirma o compromisso com a advocacia e não tolera qualquer ato que atente contra o exercício profissional, combatendo a prática de atos ilegais e abuso de autoridade que viola a liberdade da prática da advocacia e se mantenham firme no sentido de coibi-las. Manaus, 14 de setembro de 2023. Conselho Pleno da OAB, Jean Cleuto Simões Mendonça, presidente, Aldenise Magalhães Alfiero, vice-presidente, Omar de Oliveira Guzmão, secretário-geral, Plínio Henrique Morelli de Sá Nogueira, secretário-geral adjunto, Alan Johnny Feitosa da Fonseca, presidente prerrogativa da OAB Amazonas, Evanete Batista Frota, procuradora-geral. Aí para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir o pronunciamento da advogada Evanete Frota, que está uma das pessoas que está à frente desse caso. Lembrando para você que toda essa situação foi repercutida no site radaramazônico.com.br. Aqui na tela vocês estão vendo a Evanete, aqui de branco, o presidente da OAB, esse do meio, Jean Cleuto, e a advogada Catarina Estrela, aqui no canto esquerdo do vídeo. Ela que foi comparada aí com uma cadela por parte do promotor de justiça Valber Nascimento. Aqui são vários advogados presentes aqui em frente da sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, em defesa aqui da advogada Catarina Estrela. Eu queria dizer que a voz embargada da doutora Evanete, se emocionando, mostra a dor, né? Não só sou eu que estou sentindo essa dor, entendeu? Todas as mulheres estão sentindo. Dói. Cara, cada vez que eu escuto o que eu escutei, e eu escutei ontem 2 vezes, eu consignei em ata. Eu disse que era de respeito, ele voltou e me violou novamente. Cada vez me cai uma lágrima. Meus olhos se enchem. Eu não consigo, eu não admito isso. Mas ele quis me humilhar. Ele quis fazer o mal a mim. E esse promotor, como advogada, exerci o meu mistério e fiz para ele, em outra época, o que eu poderia fazer. Eu já o defendi antes, então eu esperava um mínimo de dignidade dele, de gratidão. Quando eu vejo que isso, a minha profissão ali, virou para ele parcial. Um dia, quando eu fui advogada dele, eu servi. Mas para advogar para outro, eu era uma cadela. É isso que ele fez ali. Então, essa ingratidão, isso me faz doer. Ele queria me humilhar como mulher, não respeitar a minha profissão. E eu quero que ele sofra as penalidades legais de tudo que ele fez contra mim. Nos 3 âmbitos, administrativo, criminal e civil. Ele precisa aprender com a sociedade a respeitar a lei. Ele não está acima de ninguém. Muito obrigada. Aí para você que está nos acompanhando na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir o pronunciamento da advogada Catarina Estrela, que foi aí, ofendida pelo promotor de justiça Valber Nascimento, durante um julgamento que aconteceu aqui em Manaus, que foi repercutido aqui pelo Radar Amazônico. Vamos ouvir o presidente da OAB, Jean Cleuto. Ela está preservada. O respeito da OAB com o órgão Ministério Público e do órgão Ministério Público com a OAB sempre deve ser respeitado, até em razão da Constituição, do sistema de justiça, que é composto pelo magistrado, pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelos advogados. Agora, o que nós estamos aqui repudiando é a conduta de um membro do Ministério Público. Isso tem que ficar claro, que não há uma afronta de instituições, e sim do membro. Agora, com relação à associação,
do Ministério Público, entendo que a nota foi corporativista, porque ela... E culpabilizante da vítima. Tenta transferir para mim a responsabilidade que é dele. Desculpa, presidente. Não, pode, fica à vontade. Me permita esse à parte. Lógico. Vossa Excelência volta com a palavra. Então, nós estamos aqui para defender o direito das prerrogativas das advogadas e dos advogados. É bom deixar claro para a sociedade que se o seu advogado tem a prerrogativa violada, quem está tendo a prerrogativa violada é você, cidadão. É toda uma sociedade. Por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil não pode permitir violação de prerrogativas. Por isso que nós estamos aqui hoje. Presidente, ontem foi feito um pedido ao Conselho Federal para que ele seja adicionado na lista nacional da OAB de violação de prerrogativas, correto? Se ele realmente for adicionado, o que pode acontecer com ele? Geralmente, quando um magistrado se aposenta, um membro do Ministério Público se aposenta, ele quer requerer a carteira da OAB. Então, nesse momento, toda avaliação da conduta que ele teve durante o cargo vai ser avaliada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não podemos permitir que violadores de prerrogativas sejam advogados no futuro. Por isso, e nós estamos fazendo todo esse trabalho em favor da advocacia e da sociedade. Presidente, muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer todos os advogados. Aí para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico. Solidariedade para a doutora Catarina, porque juntos somos mais fortes. A união da advocacia amazonense. Aí para você que está nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir o pronunciamento. Deixa eu vir mais para cá, por favor. Bom, para quem está chegando agora aqui na tela do Radar Amazônico, nós estamos aqui em frente da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Vimos acompanhar aqui esse ato realizado pelos advogados, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, em defesa da advogada Catarina Estrela, que foi, né, comparada com uma cadela durante um julgamento na 13ª Vara do Tribunal do Júri, aqui em Manaus, pelo promotor de justiça Valber Nascimento. Viu? Esse fato aconteceu na última segunda-feira, vem tendo aí muita repercussão aqui na capital amazonense. Nós repercutimos aqui no site radaramazônico.com.br e, como vocês podem ver, tem muitos advogados presentes aqui, advogados e advogadas, diga-se de passagem, em defesa aqui da doutora Catarina Estrela. Eu quero aqui também, para quem não está entendendo, aqui está acontecendo um desagravo público em favor da advogada Catarina Estrela, viu? E eu quero chamar a atenção aqui também que a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, a Comissão do Amazonas, manifestou apoio se mostrou em apoio à advogada Catarina Estrela diante de toda essa situação, viu? A situação essa que aconteceu no último dia, no último dia 13 de setembro. Só corrigindo a informação, aconteceu aí nessa quarta-feira, né, dia 13 de setembro. E que vem tendo muita repercussão, principalmente nas redes sociais. Ele que já foi chamado aí de vários adjetivos, de machista, misógino, enfim. Quando nós chegamos aqui na sede do Ministério Público, nós recebemos aí várias informações que ele já o promotor de justiça, no caso, já é acostumado a fazer esse tipo de ação. Ele que também é professor universitário, e vamos continuar acompanhando essa movimentação, vamos ver aí o que o Ministério Público vai fazer a respeito diante desse caso. Lembrando que ele é um promotor de justiça aqui mesmo do próprio Ministério Público. Essa ação foi apresentada aí pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, né, a OAB-AM, e essa ação foi assinada aí pelo Jean Cleuter, que é o presidente da OAB, e outros representantes aí da entidade da advocacia
aqui no Amazonas. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por cada comentário e cada compartilhamento. Uma matéria completa a respeito dessa situação vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. E lembrando, para você que quer fazer uma denúncia, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Eric Oliveira e Elise Bentes. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que todos querem esconder.